Bom dia, amigos, bom dia, alunos do curso de Naturopatia, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que toda a nossa equipe recebe vocês para dar continuidade a esse projeto criado com tanto carinho pelo nosso Padre Ticão e que traz a nós aqui um vasto conhecimento na área da saúde holística. Mas antes de a gente entrar na aula em si, é muito importante que a gente saiba alguns recadinhos, passe alguns recadinhos para que vocês possam estar acompanhando o curso e seguindo da melhor maneira possível. As aulas são transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube às 8h30 da manhã, mas ela fica salva nas nossas páginas, a qual vocês podem acompanhar depois no decorrer do dia e do final de semana, sempre sexta-feira às 8h30, tá ok? Bom, a gente esse ano vai ter uma pequena mudança para quem já acompanhou a gente o ano passado, né? As aulas não virão com link de resumo. O ano passado você assistia a aula e logo em seguida tinha um link de resumo. Esse ano vai ter uma modificação. Esse ano vocês vão acompanhar todas as aulas, todas as sexta-feira, e no mês de junho e no mês de novembro virão 2 provas gerais em relação às matérias que foram abordadas durante esse período. Então vai ser muito importante que de agora em diante vocês foquem em estar assistindo as aulas com um caderninho, com uma caneta, anotem tudo que vocês assimilaram de mais importante, as informações passadas, estudem, se aprofundem sobre isso, né? Porque não só a questão da prova, mas sim é a questão de vocês saberem exatamente daqui para frente tudo que faz base do corpo humano, da vida humana, porque não adianta, gente, a gente falar sobre terapias integrativas se a gente não tiver como base o que a gente faz no dia a dia e o que a gente pode melhorar na questão da nossa saúde. Então a gente não quer tratar a doença, a gente quer com que a doença não exista, né? A gente quer com que a gente seja saudável, que a gente tenha uma vida melhor. E isso vem em todas as aulas que a gente teve conhecimento, inclusive vai ser muito bom, porque muitas pessoas estão entrando agora esse ano e não tiveram a oportunidade de acompanhar o primeiro semestre, nem o segundo semestre que foi ministrado o ano passado. E agora a gente vai trazer essa riqueza de volta, aprofundando um pouco mais nos temas, a qual a gente pede para vocês esse cuidado de toda a anotação, de todo acompanhamento, porque isso tudo vai ser a base de estudo para o ano que vem. Agora para o ano que vem, que vai vir a nossa escola de formação. Então isso é importantíssimo, tá bom? Não adianta a gente falar em terapias integrativas se a gente não tiver esse curso como base inicial, tá ok? Então vamos lá. Em relação à inscrição ao e-mail, quem ainda não recebeu, todos os alunos que estão inscritos fizeram uma ficha com a inscrição, né? Caso você está assistindo essa aula e você não fez essa inscrição, ainda dá tempo. As inscrições estão abertas até dia 31 de março. Mesmo que as aulas já iniciaram, não tem problema, porque elas estão salvas. Então o aluno ele tem a oportunidade de se inscrever até o dia 31 de março, depois que realmente encerra, o link fecha, e ele pode acompanhar essas aulas que estão salvas, fazendo todas as anotações necessárias. Caso você tenha interesse em certificado, em conclusão de curso, é necessária a inscrição. Quem apenas assistir sem ter o nome e o e-mail, né, registrado, não tem direito à certificação depois, tá? Então, caso vocês tenham alguma dúvida nesse sentido, a gente vai colocar aqui abaixo o nosso e-mail de contato, que é através desse e-mail que vocês vão estar recebendo todas as informações e também vão estar recebendo a confirmação da inscrição de vocês. É cartasaude2020@gmail.com. Vai estar marcadinho aqui, vocês vão estar acompanhando. Qualquer coisa pode mandar uma mensagem, tá bom? Bom, a gente iniciou com a turma que estava fazendo inscrição com uma rifa com valor colaborativo de R$10 para poder dar continuidade aos cursos. Eu tenho a dizer a vocês que essa rifa foi uma rifa provisória, só para que vocês possam entenderem que a partir de agora esse curso passa a ser colaborativo. Então todo mês, né, vocês vão optar por uma conta, vai vir uma conta central, que é de todo o Instituto do Padre Ticão, e essa conta é onde vocês vão estar fazendo o depósito colaborativo, tá bom? Isso também vocês vão receber por e-mail a informação. As rifas estão sendo fechadas, em breve a gente vai ter os ganhadores e vamos estar divulgando aqui para todos vocês. Ah, muito importante. A gente tem os grupos do Telegram, o grupo no Telegram e o grupo no WhatsApp.
É importante que você, que é aluno, participe ou do Telegram ou do WhatsApp, porque lá a gente costuma se aprofundar em matérias, trocar ideias, passar informações, né? A gente vai além daqui da aula. Então, caso você queira fazer parte do grupo do Telegram, que é necessário, né? Eu indico que faça, e mesmo do WhatsApp, faça contato com um dos coordenadores. Vocês vão ter também aqui a listinha, vem o nome de todos os coordenadores do curso de naturopatia, todos os telefones estão aqui, então vocês podem procurar qualquer um dos coordenadores e eles vão dar acesso para vocês ou ao grupo do Telegram ou ao grupo do WhatsApp, tá bom? Com uma ressalva, o grupo do WhatsApp ele só é aberto 2 dias da semana, ele não é um grupo que fica ativo direto, fica aberto direto, até mesmo para não incomodar e não atrapalhar o dia a dia da gente. Então o grupo do WhatsApp só abre de sexta-feira, que é o nosso dia de aula, para alguma dúvida, alguma pergunta, né? Alguma coisa que vocês queiram, e o grupo também abre de domingo, que domingo ele é livre para a gente poder trocar algumas informações, aquelas receitinhas que a gente tem natural, né? Ele fica aos domingos na parte da tarde aberto. Então, venha fazer parte do nosso grupo também. O TCC final, a gente já falou das 2 provas anuais, né? E vai ter um TCC só esse ano, que ele vem agora no final de 2021. Então, gente, não se preocupem com link de resposta, não se preocupem em questão de o certificado agora do segundo semestre, do primeiro semestre. A gente vai ter o ano corridinho, tá? E vamos certificar apenas no final de 2021. Alguma dúvida também que vocês tiverem a respeito de toda a parte da coordenação, é só chamar qualquer um dos coordenadores ou enviar o e-mail pelo Carta Saúde, a gente vai estar esclarecendo melhor, tá ok? Bom, hoje a gente vai focar e trazer para vocês, a gente precisa dividir agora essa aula para que vocês entendam a parte do corpo humano, né? A parte que a gente tenha que saber tudo que a gente pode ter de benefício para o corpo, depois a gente vai ter a parte das terapias integrativas, e principalmente a gente vai começar com a aromaterapia. Ela inicia a partir de hoje, ela vem fazendo uma junção, a gente vai acompanhar isso depois com as terapias tanto da homeopatia como da fitoterapia, né? É um tratamento e os benefícios através daquilo que a gente tem de melhor no mundo, que é a natureza, as plantas, né? E através disso é que a gente vai poder estudar e fortificar o nosso corpo. Então, a partir de hoje, a Zélia vai estar dando, a equipe, a Zélia, a Thelma, a Carol, sejam todas bem-vindas e elas vão estar dando para vocês a aula da aromaterapia. Mas antes de entrar nessa aula, é preciso também que a gente veja e reveja temas fundamentais que foram da nossa aula, da aula 4, o ano passado. O que entrou nessa aula 4? Nós falamos sobre as enzimas, sobre os vermes e o sistema endocannabinoide. Esse sistema ele é muito importante porque ele vai falar exatamente da formação da célula humana. Isso é importantíssimo, porque a célula humana é que ela dá vida a todo o nosso corpo. Então a gente precisa estudar, saber como que a gente pode beneficiar e fortificar a nossa célula. E a enzima, a gente vai estudar sobre as enzimas, que elas vêm exatamente fazendo esse processo junto com o sistema de fortificar e renovar nossas células. Isso vai ser fundamental. Mas antes da gente entrar nesse tema, a gente também vai falar sobre os vermes, porque não adianta a gente ter um corpo saudável se a gente tem vermes junto com a gente, não é verdade? Então, como prevenir, como eliminar, né? Como descobrir a parte dos vermes. E essa parte quem vai dar um recadinho para vocês é a Selma, tá ok? Selma, vamos falar um pouco sobre os vermes? Tudo bem, Selma? Oi, Denise. Gratidão por nos trazer todas essas informações em relação ao curso de naturopatia e também nos dar esse direcionamento para prosseguir o curso como continuidade do ano passado, tá? Que era uma preocupação de todos os alunos, mas enfim, você já respondeu todas as nossas dúvidas. Gratidão. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com todos vocês, as pessoas que estão nos assistindo de casa, do Brasil inteiro e internacional, porque a gente sabe que muitas pessoas assistem o nosso curso online, tá? Gratidão a todos por estarmos juntos nessa caminhada e dar continuidade nos projetos do nosso amado e querido Padre Ticão. E para mim é uma honra muito grande estar aqui. E um prazer em estar trocando com vocês experiências e novos conhecimentos, tá? Tenho toda a certeza que de onde ele estiver, ele está presente aqui conosco na nossa caminhada
e para nós encontrarmos a nossa saúde total, integral, natural e holística, tá ok? E como ele sempre dizia em todas as aulas, né, a saúde é um todo e ela está na nossa mão, a gente não deve terceirizar a nossa saúde. Ela está nas nossas ações, na nossa capacidade de transformação e principalmente no nosso conhecimento. Então sejam todos bem-vindos e acolhidos daqui para frente na continuidade do nosso curso. Hoje, na nossa primeira aula desse semestre, nós vamos retomar a Carta da Saúde número 23, que vocês conseguem buscar no Drive do primeiro semestre do ano de 2020. Tá? É só entrar lá, quem não tiver, os drives podem estar pedindo para a gente, que a gente encaminha para vocês, tá? O link. E essa Carta 23, ela vai falar sobre os vermes que habitam em nós. Na internet também é bacana vocês fazerem pesquisas, vocês colocarem lá parasitas, Dr. Laí Ribeiro, doutora Uda Clark, aí vocês conseguem estar buscando essas referências, tá? A doutora Uda Clark é uma cientista canadense muito conhecida pelos diversos trabalhos, né, importantes que ela deixou. Ela faleceu com 81 anos, mas trabalhou a vida inteira dela nesse tratamento, se dedicando a limpar o organismo das pessoas, desses indivíduos que nós não queremos ter no nosso organismo, tá? A doutora Uda Clark diz que 100% dos portadores de câncer, eles têm a baratinha no fígado, que é um parasita, tá? E esse parasita, ele é muito prejudicial e gera no nosso organismo câncer. Também vocês podem encontrar o médico carioca, Dr. Raul Barcelos, que ele faz uma dieta anticancerígena e acredita também que os vermes são os causadores dessa doença. Dr. Michael Briamonte também é um nutrólogo de Nova York, que ele teve vários pacientes com remissão de diabetes após vermifugação total, tá? No livro que a gente também tem no Drive do e-book, vai ter um livro chamado Almanaque de Bichos que Dão em Gente, da Sônia Hirsch. Vale muito a pena ler esse livro, porque ele tem uma linguagem inteligente e fácil, e ela nos mostra todos os hóspedes que estão dentro de nós. Se vocês pensam que só os hotéis, as pousadas que têm hóspedes, nós somos também ótimos hospedeiros desses indivíduos. Tá? E ela nos mostra como esses vermes, vírus, bactérias, fungos e outros bichos, como a gente reconhecer, como a gente evitar, como tratar, né? Vale muito a pena ler. Num dos capítulos, né, ela coloca lá que é melhor não tê-los, porque eles andam para cima, para baixo, eles usam ganchos, ventosas, dentes para se agarrar em nós, eles adoram, não largam a gente por nada. Eles machucam e destroem tecidos, invadem a nossa corrente sanguínea, eles percorrem desde a ponta do cabelo até a ponta do dedão, produzem toxinas ruins para nós. Alguns têm bocas, aparelhos digestivos e ânus. Eles absorvem todos os nutrientes pelo seu próprio corpo, então eles parecem uma esponja. Onde ele se fixa, ele absorve tudo, fica parecendo uma esponja. Compete com a gente, conosco, pela comida, retira de nós proteínas, vitaminas, minerais, gordura e muita glicose, tá? Enfim, eles são uma comunidade sofisticada, evoluída e organizada, que precisa de um lugar quentinho, úmido, com comida mastigada, engolida e digerida. Na verdade, nós somos o verdadeiro fast food dos parasitas. Eles nos amam e fazem de tudo para preservar, para eles não perder esse hospedeiro que eles têm, tá? Muitos sintomas e reações desses parasitas no organismo, todos nós podemos identificar, né? Tem sintomas, se você tiver algum sintoma digestivo, pode ter certeza que tem ação de parasita. Se tiver algum sintoma psíquico, também reação de parasita. Sintomas pulmonares, às vezes um nariz escorrendo
já é o fato de ter vermes dentro do nosso, ou vermes e parasitas dentro do nosso organismo, tá? A nossa sociedade, ela vem perdendo o contato com a sabedoria ancestral, né? A sabedoria popular. Antigamente, nossos avós, eles tinham todos esses cuidados, né? De fazer o tratamento da gente antiverme, a gente tomava sal amargo, óleo de rícino, remédios para vermes, né? Então, antigamente tinha esse cuidado. Aí a sociedade foi se modernizando, a medicina foi chegando, os remédios, e as pessoas acharam que não tinham mais. E hoje a nossa sociedade acha que está livre dos vermes. Na verdade, não é. Eles estão muito presentes e muito bem organizados. Tá? Tem uma linha, quando vocês vão pesquisar, uma linha que diz que a gente tem que começar o tratamento, a desparasitação, a vermifugação na lua nova. Em uns 60 dias de tratamento você consegue eliminar uma grande parte desses parasitas do organismo da gente. Também tem uma outra linha que o tratamento começa na lua cheia, tá? Logo no início da lua cheia, porque é quando os vermes saem para acasalar. Até tem uma música, até o Padre Chicão sempre cantava essa música dos Secos e Molhados, que o Ney Matogrosso, que era o vocalista, que ele cantava sempre assim: o verme passeia na lua cheia. Oh, desculpa aqui a desafinação, mas esse é uma verdade. Até a música já diz pra gente, né, que o verme passeia na lua cheia. E aí, fazendo um tratamento por 18 dias, da lua cheia até a lua nova, você também consegue eliminar uma grande quantidade de parasitas, porque é onde eles estão soltando os ovos para poder se reproduzir, tá? Um parasita chega a botar 20 milhões de ovos dentro da gente. É muito ovo, gente. Então a gente tem que se cuidar, sim, tem que se tratar, sim. Não pode achar que a gente não tem e está totalmente protegido, tá? O Dr. Laí Ribeiro, ele fala que as fases da lua não é você ser esotérico, ter crendices, é um fato que é científico. Muitas atividades, como pesca, agricultura e até o tratamento de verme, ele é baseado nas fases da lua, tá? É respeitado as fases da lua. O Dr. Laí Ribeiro também conta que o adequado para um ser humano é fazer desparasitação nas 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Então, na lua cheia, entre lua cheia e lua nova, você faz a desparasitação quando vira as estações do ano, tá? Que aí dá cada 3 meses, que aí você consegue manter um equilíbrio dentro do organismo, tá? Ele fala em fazer um detox mais um vermífugo. Vermífugo sempre procurar um não sistêmico, porque o vermífugo não sistêmico, ele não deixa resíduo nos nossos órgãos, ele vai lá e elimina o parasita, tá? E também não fazer fora dessa estação entre lua cheia e lua nova, porque nas outras fases da lua, o parasita ele está guardadinho dentro lá do seu biofilme, do seu capsídeo, está bem protegido e dentro ainda do tecido. Então, qualquer vermífugo, qualquer tratamento que você fizer para os vermes, você não vai conseguir eliminar porque não vai chegar aonde ele está hospedado, tá certo? E aí a gente se pergunta, por que ninguém descobre o que há de errado comigo? Essa é uma pergunta que a gente fala. Eu faço exame, eu aparentemente estou bem, mas por que ninguém descobre o que está errado comigo? Muitas pessoas às vezes apresentam uma patologia, uma enfermidade e faz exame e o médico olha e aí não descobre o que é. O que está de errado? Né? Aí o médico pode até passar um exame de fezes, no caso, né, se for uma desconfiança de infestação por parasitas, e o médico faz a descrição do exame de fezes. E aí ele não é eficaz, ele detecta apenas 10%. Mesmo que a pessoa esteja com uma infestação, detecta 10%. Isso quer dizer que cada 10 pessoas que vai fazer um exame de fezes, apenas uma é diagnosticada, os outros 90 não, os outros 9, né, os outros 90% não é diagnosticado mesmo que ele esteja com parasitas, tá? E aí a gente fala dos tratamentos, né, que pode ser por medicamento,
homeopatia e fitoterapia. Também tem o Zapper e o Biotron, que elimina no sangue os parasitas sem intoxicar, porque ele é um equipamento, né, que fica no corpo e ele faz essa por voltagem, por gama, e aí elimina os parasitas do organismo. Tem alguns alimentos que são preventivos, tem as dietas que você pode tratar. Tem também uma hidroterapia do cólon, que é realizada por um técnico, que é feita através do clíster, com 2 litros de água para manter o intestino hidratado e limpar progressivamente. E também a gente ouviu falar nesse último ano, e em alguns anos a gente tem ouvido falar, do dióxido de cloro. Tá? O dióxido de cloro ele é altamente eficiente. Seu uso contínuo faz melhorar muito a limpeza, a desinfecção, a desinflamação e retirada desses parasitas dentro do organismo da gente. Porque quando a gente começa a usar o dióxido de cloro, que a gente faz o tratamento na água e começa a tomar essa água tratada, ele identifica dentro do nosso organismo vírus, fungos, bactérias, pequenos parasitas, células doentes e ainda metais, que os metais pesados fazem com que esses parasitas tenham força dentro do organismo da gente, tá? Deixa o nosso organismo fraco e eles têm força. E quando o dióxido de cloro ele entra no organismo, ele rompe constantemente, né, o biofilme, que é onde os vírus, né, os parasitas, eles ficam tipo assim num biofilme, eles estão todos protegidos aqui. Essa membrana é altamente proteica, os medicamentos que entram não conseguem quebrar, e aí é onde eles ficam protegidos. Quando você toma o dióxido de cloro, ele tem uma molécula de Cl de cloro e 2 de oxigênio. Quando você ingere, o que ele faz? O dióxido de cloro, ele fagocita esse biofilme, ou o capsídeo de vírus, ou a bactéria, ele faz a fagocitação, engloba, aí o cloro, ele é liberado, esse cloro, ele é liberado, e aí ele vai romper essa capa proteica, e aí o oxigênio que está liberado entra dentro do biofilme, e aí ele oxida o material genético desse parasita ou desses patógenos que tem dentro do organismo. E aqui ele não consegue se reproduzir mais e ele morre, tá? Então ele é altamente eficiente, tá? Então quando você usa, ele aumenta a imunidade, equilibra e alcaliniza, né, o sangue, porque ele tem um pH neutro, eleva o oxigênio do corpo, ele faz uma verdadeira faxina no nosso organismo, ele é coringa. E é um aliado fantástico para o nosso organismo, porque ele é mineral, é natural e que não prejudica nosso corpo. Vale muito a pena também conhecer. Então aqui tem todas essas dicas, e aí vocês têm a liberdade de estar procurando a gente para tirar alguma dúvida, ou então fazer pesquisa na internet. Gratidão, obrigada a todos pela presença. Bom, gente, um dos temas que a gente vai rever hoje na aula, importantíssimo, são as enzimas. E para isso a gente está indicando esse livro do Hiro Mishina, e vocês vão ter uma vantagem muito grande. Muitos livros que a gente vai citar aqui durante o curso, a gente tem o PDF deles, eles estão no nosso arquivo do Google Drive, a qual vai o link acompanhando no e-mail que vocês receberam, vocês têm o link do Google Drive, das cartas e dos livros do Google e-book. Lá nós temos o PDF desse livro aqui, ó. Então a gente vai estar acompanhando algumas coisas aqui, você pode puxar no seu arquivo e acompanhar a leitura, né? Imprimam o livro, acompanhe, ele é riquíssimo, ele tem assim temas fundamentais para você praticar, para você melhorar no seu dia a dia. A enzima é um dos itens que o livro comenta aqui, ó. Para você que está com o livro na mão ou puxou no PDF, dá uma lida na nota do editor.
A ampla experiência obtida com milhares de pacientes, a maioria dos quais o Dr. Hiromi Shina acompanhou durante a vida, permitiu a ele uma abordagem de criação da saúde baseada em um estoque de uma enzima vital do organismo, que ele chama ela de milagrosa, a enzima milagrosa do nosso corpo. Ele acredita que essa enzima seja o segredo de uma vida longa e saudável. Lembrando que todo alimento, a partir do momento que ele passa por um aquecimento, ele perde muito das suas proteínas, vitaminas, né? E quando a gente fala em enzima, elas são encontradas em alimentos crus, alimentos naturais. Por isso que a gente também vai se aprofundar esse ano no estudo e no consumo desses alimentos, como consumir e a importância dele, porque todo alimento cru, ele possui enzima, e é essa enzima que a gente tem que repor no nosso corpo, nas nossas células, né, ligada a todo o nosso sistema, para que ele possa estar renovando o nosso corpo e a célula e a saúde. Isso é fundamental. Se você colocar na página... Vamos para a página 14, eu vou dar lida só nos trechos fundamentais, mas é importante que vocês pesquisem, se aprofundem, risquem o livro à vontade, façam anotações, né? Porque vai te focar mais nos temas principais, tá? Na página 14, ele fala aqui, ó, enzima é o nome genérico de um catalisador de proteína produzido no interior das células dos organismos vivos, tudo que tem vida. Onde existe vida, seja no reino animal, vegetal, existe enzima. Elas participam de todas as ações necessárias para a conservação da vida, como síntese e decomposição, transporte, excreção, desintoxicação e suprimento de energia. Os organismos vivos não conseguiriam viver sem as enzimas. Olha que frase importante. Imagina a gente, né, com as nossas células elas indo envelhecendo, a gente perdendo todo o poder da enzima, o nosso corpo ao pouco ir se degradando, e o que isso traz e acarreta para nós em questão de doenças. Aí ele tem ele dá umas dicas assim muito boas, tão simples para nós, né? Então vamos ver uma diquinha aqui boa, ó, na página 17, no último parágrafo. O velho ditado precisa ser atualizado. Em vez de coma, beba e seja feliz, pois a vida é curta, eu sugiro que você coma e beba com sabedoria e tenha uma vida longa e feliz. Então, o que a gente quer na realidade? A gente quer viver muito mais, mas com saúde, porque se a gente viver muito mais com doença, também não vai adiantar nada para nós, não é verdade? E depois ele passa aqui uma informação importantíssima, na página 19, ele fala aqui, ó. A saúde de longo prazo é resultado de atitudes e hábitos saudáveis. Melhorar o estilo de vida diário é fundamentalmente mais importante do que contar com a eficácia de cirurgias ou medicamentos. Então, ou seja, o Dr. Hiromi Shina, ele passa para nós uma informação e uma dica de que é muito mais importante o que a gente faz no dia a dia. Naquele pequeno café da manhã, aquele almoço, quando a gente acorda, o nosso jantar, o dia a dia, não é? Não é nada assim milagroso, que é algo que você depois vai adquirir e tua vida vai mudar, sua saúde vai mudar completamente. Preste atenção no seu dia a dia, aquilo que você vem fazendo, aquilo que você vem alimentando, aquilo que você vem dando ao seu corpo. E aí sim, você pode ir aos poucos garantindo uma vida melhor. Mas a gente vai ver essa aula mais profundamente com temas, gente, olha, papel e caneta na mão no momento desse é fundamental, tá? Nós vamos lá, nós vamos acompanhar, vocês terão uma maravilhosa aula agora na aromaterapia e depois nós vamos acompanhar esses temas fundamentais para a gente poder estar cuidando melhor do nosso corpo, tá ok? Vamos lá? Olá, eu sou a Zélia Madureira, uma das coordenadoras do curso de Naturopatia São Francisco, e eu faço parte da Secretaria da Aromaterapia. E eu gostaria de ensinar um pouquinho para vocês sobre algo que todo mundo pediu, que é a aromaterapia. Foi pedida também pelo Padre Ticão, ele queria muito que tivesse esse curso e por enquanto nós estamos aqui ensinando um pouco sobre aromaterapia para que futuramente a gente possa ter o curso de aromaterapia no curso de terapeutas. Então eu vou falar um pouquinho aqui. A Secretaria da Aromaterapia é composta de 3 pessoas. Eu sou a Zélia Madureira, temos a Thelma e temos a Carol também. Nós fizemos com muito carinho esse texto aqui, a introdução da aromaterapia, e nós vamos dar continuidade no curso de naturopatia. Toda semana vai ter algo sobre aromaterapia, sejam óleos essenciais,
vegetais ou o que quer que seja. Vai ter um conteúdo muito rico e tenho certeza que todos vão gostar bastante. Nós vamos começar aqui com a carta número 1000 sobre aromaterapia. Introdução. Desde 12 de março de 2018, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, reconheceu 29 técnicas de terapias integrativas para serem utilizadas em suas práticas de saúde, entre elas a aromaterapia. O estudo das plantas e seus compostos tem sido objeto de estudos há milhares de anos. Desde o Antigo Egito, o uso das plantas e seus componentes tem sido usados para cuidados físicos, mentais, emocionais, estéticos e espirituais e até para embalsamamento de múmias. Hipócrates, o pai da medicina ocidental, já indicava a utilização de banhos aromáticos para tratamentos e a fumigação de ervas contra epidemias. Excelente agora, inclusive, para a nossa pandemia. O termo aromaterapia foi criado na França pelo químico e perfumista René Maurice Gattefossé, que se dedicou ao estudo dos óleos essenciais desde que ele tratou uma queimadura grave em seu braço com óleo essencial de lavanda. Aconteceu o seguinte, ele teve uma explosão, ele era um cientista e químico, e ele teve uma explosão no seu laboratório químico, e ele praticamente perdeu o seu braço. E todas as terapias que tinha na época, todos os tratamentos convencionais não foram suficientes, ele ia ter que amputar esse braço. E aconteceu que ele tentou, com a óleo essencial de lavanda, percebeu que diminuía essas dores, diminuía esse mal-estar que ele sentia, porque queimadura é muito doloroso. E uma semana depois o braço dele realmente foi salvo. Ele continuou e se comprometeu a dedicar o estudo dos óleos essenciais mais profundamente, principalmente o óleo essencial de lavanda. Isso aconteceu então, vai completar agora 100 anos. Não quer dizer que a aromaterapia começou há 100 anos. Há 100 anos tem o termo aromaterapia, mas ela já é utilizada desde o Antigo Egito. Isso tem mais de 6.000 anos. Existem duas correntes de estudo dos óleos essenciais. A corrente francesa, que adota o seu uso para medicina humana e veterinária, e a corrente inglesa, que adota o uso dos óleos essenciais para a beleza, bem-estar e prolongamento da juventude. No Brasil, há poucos estudos científicos sobre o tema, mas no mundo já existe mais de 23.000 artigos científicos comprovando a eficácia dos óleos essenciais em tratamentos de saúde diversos, visando a recuperação do equilíbrio e harmonia do organismo, visando a promoção da saúde física, mental, emocional e espiritual. Eu faço acompanhamento semanal de revistas científicas e toda semana tem pelo menos 1 a 3 artigos científicos somente dessa revista de atualização de óleos essenciais. Então, o que nós estudamos sempre vai ter alguma alteração. Por quê? Porque ainda estão sendo estudados. E lembrando que essas pessoas que fazem esses estudos, esses pesquisadores, eles não recebem dinheiro para isso. São pessoas que realmente estão comprometidas em querer a verdadeira saúde natural e promoção do bem-estar e a saúde das pessoas. Por quê? A indústria farmacêutica ela não investe nesse tipo de estudos, portanto, as pessoas que fazem esse tipo de estudos fazem porque gostam mesmo, né? Então, mas toda semana todos os artigos científicos aparecem e eu recebo toda semana, é muito interessante isso. Conceito. A aromaterapia significa terapia dos aromas. É a ciência que busca a cura de doenças e equilíbrio com auxílio de aromas vegetais extraídos de folhas, cascas, resinas, sementes, raízes, frutos de plantas e flores e árvores. As essências utilizadas para a obtenção dos aromas são popularmente conhecidas como óleos essenciais. Essas substâncias são empregadas na fabricação de incensos, produtos de higiene, indústria alimentícia e farmacêutica. Os óleos essenciais são indicados para diversos tratamentos de saúde física, mental, emocional e espiritual e cada um possui suas propriedades específicas. Os óleos essenciais são substâncias líquidas e voláteis, produzidas pelo metabolismo secundário das plantas.
Através dos óleos essenciais, eles se comunicam com o meio externo que os auxiliam a se relacionar com o mundo exterior e assim se protegerem das agressões externas, ataques ambientais e sazonais, bem como se reproduzirem. Assim, a planta produz óleo essencial por necessidade, motivo pelo qual, se ela estiver em um lugar em que a condição não exija isso dela, ela para de produzir o óleo essencial. Então, quando nós estudamos os óleos essenciais, nós estamos estudando só uma pequena parte das plantas que existem no mundo. Existem milhões de espécies de plantas, mas nós estudamos apenas aquelas que produzem aromas. Então, os óleos essenciais estão aqui nesse vidrinho, somente aqueles que têm aromas, senão não entra na aromaterapia. Por isso que ela tem o nome de terapia dos aromas. Dessa forma, as mudanças geográficas e climáticas acarretam mudanças dos sistemas das plantas, alterando os óleos essenciais que são por elas produzidos e por suas qualidades químicas. O nome óleo essencial é a abreviação de óleo quintessenciado. E o que é óleo quintessenciado? Ele é o princípio dos 5 elementos básicos da vida: o fogo, a terra, a água e o ar, que unidos formam o 5º elemento, que é chamado de quintessência. Isso é o princípio vital da planta, a alma da planta preservada. Se formos perceber bem, todo esse princípio existe em todo ser vivo. Nós humanos, os animais, as plantas também somos quintessenciados, porque nós precisamos de todos esses elementos para sobreviver. Então é um óleo vegetal o óleo vegetal é um ácido graxo, né? Aquele substância oleosa no caso, né? Não se dilui em água, o óleo essencial não se dilui em água, mas sim em óleos carreadores, que são esses ácidos graxos, né? São mais oleosos, ou álcool. Na realidade, ele é volátil, então ele é como se fosse uma substância muito fina, são nanopartículas, inclusive, e que eles são diluídos somente em álcool e nesses ácidos graxos, que são os óleos carreadores. Eles são extremamente concentrados e têm eficiência de 50 a 70 vezes maior do que a própria planta, a própria erva que foi extraída delas. Então, isso daqui, a forma de você fazer esse óleo essencial, ele preserva completamente essa planta, só que ela é bastante concentrada, por isso devemos ter muito cuidado ao manusear cada um deles. 3. Como obter o óleo essencial? Os óleos essenciais são encontrados nas estruturas das plantas. Centenas de milhares de plantas diferentes recobrem o planeta Terra, desempenhando um papel vital na vida animal e humana ao produzirem oxigênio, proporcionando alimento, regularem a água, criarem habitats e muito mais. Existe uma grande variedade de tipos, espécies e famílias de plantas, e cada uma possui características que se tornam úteis para certas finalidades. Uma variedade de óleos essenciais pode ser encontrada nas sementes, na casca, no caule, nas folhas, nas raízes, na madeira, nas resinas, nas agulhas e nos frutos dessa diversidade de plantas. Embora em todas as plantas produzem óleos essenciais, nas plantas em que eles ocorrem, o óleo é caracteristicamente produzido em glândulas microscópicas especializadas. Depois que a planta produz o óleo, ele é excretado ou armazenado em glândulas para ser usado futuramente. A quantidade de óleo essencial que uma planta produz varia dependendo da hora do dia, a estação ou do momento do ano, das condições climáticas e ambientais e das ameaças de predação. Então, quando você vai, por exemplo, esse óleo essencial, ele tem um lote. Isto quer dizer, foi extraído nessa época do ano, num local, por exemplo, que tem um tanto de chuva por ano, o solo pode ser seco, pode ser úmido, então tem diferença, por exemplo, de um outro lote. Por isso é importante nós aprendermos o que está escrito nesse rótulo. Há vários métodos para a extração do óleo essencial de uma planta e sua preparação para uso, e todos exigem extremo cuidado e procedimentos minuciosos. Como as plantas são muito delicadas, um planejamento cuidadoso e muita precisão são necessários para se extrair óleos essenciais de alta qualidade. O processo de retirada dos óleos essenciais das estruturas vegetais e sua preparação para o uso eficaz podem ser considerados uma forma de arte e um processo científico.
devido à atenção aos detalhes que exigem. A produção dos óleos essenciais de qualidade requer um conhecimento abrangente das plantas que são utilizadas e dos métodos apropriados de destilação. E exige um cuidado em cada passo do processo, já que a simplificação de qualquer fase resultará em um óleo essencial de qualidade inferior. Dependendo da planta, é utilizado de 200 quilos até 6 toneladas de matéria-prima para a elaboração de apenas 1 litro de óleo essencial. Então vocês imaginam que às vezes as pessoas acham que é um tratamento caro, que o óleo essencial é caro. Vocês imaginam o que significa 6 toneladas, por exemplo, da pétala das rosas? Então um aroma muito fraco com a rosa, ela tem um aroma muito suave. Então você precisa de muita planta, destilar muito essa planta, você tem que cuidar, você tem que regar. Geralmente essas plantas, elas costumam ser orgânicas também. Então a extração é feita com muito cuidado para preservar todas as propriedades dessa planta e nós podemos utilizar com segurança para todos os tratamentos de saúde necessários. A escolha do tipo de extração dos óleos essenciais depende da natureza do material da planta no estado natural. Embora 90% dos óleos essenciais utilizados sejam obtidos pela destilação, algumas plantas são delicadas demais para passar por esse processo. Os fatores que influenciam a composição de um óleo essencial são a região geográfica e o clima desse local. Quer dizer que em cada país, cada estado ou cidade que foi extraído, por exemplo, um óleo brasileiro não é o mesmo, por exemplo, de um óleo marroquino. Por quê? Por conta das condições climáticas. A época da colheita, o ano da colheita, estação e até o horário do dia. Por exemplo, algumas flores muito delicadas, elas precisam ser colhidas antes do amanhecer, que é o horário onde tem mais fragrância. Porque se você precisar, por exemplo, for tirar em outro horário, você vai precisar de muito mais plantas e na realidade às vezes o aroma também vai estar um pouquinho diferente. Então todo esse cuidado é feito, é obtido para poder termos um óleo essencial puro e bacana. Condições climáticas, precipitação e temperaturas. Então, por exemplo, a quantidade de chuvas que tem nesse local, a temperatura desse local, as condições climáticas, por exemplo, um solo, né? Tudo depende de tudo isso para poder extrair aquela planta. Então há diferenças, por exemplo, de aromas, às vezes, quando você vai fazer o estudo de cada um deles, pode haver diferença de um para o outro. O tempo decorrido entre a extração e a destilação. Então, quando você vai colher uma planta, você tem um tempo certo para você fazer essa destilação. Por quê? Senão perde as propriedades. Então, geralmente ela tem que ser fresca. Você não pode esperar ela ficar desidratada, por exemplo, e retirar o seu óleo essencial. Não vai ser a mesma coisa. O aroma não vai ser o mesmo, as propriedades curativas também não serão as mesmas. Então, tem que ser muito estudado toda essa forma de processo, de cultivo, da extração e da destilação. Os métodos de extração dos óleos essenciais, os mais importantes, tem muitos, tá? Esse aqui eu vou falar só os principais. A destilação a vapor. Pela pressão do vapor de água, onde os componentes voláteis que estão insolúveis na água são arrastados pelo vapor, o qual é resfriado no condensador. Isso é um aparelho que existe enorme para poder fazer isso. Então você vai colocar a água nesse recipiente, você vai colocar aquela quantidade enorme de plantas e uma fonte de calor. Depois de recolhidos no receptáculo e separados naturalmente, já que a água e óleo não se misturam, parte do óleo essencial e outra é o hidrolato, que é o hidrossol. Então tem um recipiente no final que ele tem para receber o que foi destilado. Então metade é água, metade é óleo. Como o óleo é muito mais leve, então a parte de cima é só óleo essencial puro, sem misturar com a água. E a parte de baixo também é utilizada, que são os hidrossóis ou hidrolatos. Ele tem uma média de 0,2% de óleo essencial, então ele é comercializado também e com bastante funções terapêuticas. Então, a água resultante da destilação seria esse hidrossol. B. Extração com solvente.
para plantas delicadas que podem perder suas propriedades ao ser aquecidas no método de destilação a vapor. Então, muitas plantas delicadas, por exemplo, a pétala das rosas, elas não podem ser feitas por destilação a vapor. Então, você às vezes tem que fazer por um solvente. Então, tem solventes próprios para isso que você pode extrair e que vão preservar as plantas com seu teor natural. C. Extração com dióxido de carbono. Essa substância faz uma extração por pressão super elevada. É muito pouco usado por ser um método muito dispendioso, sai muito caro. Então acaba que o óleo essencial fica caro demais. Então acaba que muitas pessoas não optam por essa extração. Extração com hidrocarboneto, que é para extração de bálsamos, resinas e óleo-resinas. Processo fitônico. É um método de extração com solvente. Então, a diferença de uns para os outros, às vezes, são mais o custo. Todos eles são excelentes, tá? D por maceração, que é em álcool ou em óleo. É muito fácil você fazer por maceração, que é semelhante à fabricação de vinhos. Então, por exemplo, você pode fazer maceração das plantas. Eu faço várias macerações de plantas. Se eu tiver, por exemplo, que utilizar elas em qualquer mistura, também ele tem uma quantidade de óleos essenciais. Não da mesma forma ou mesma concentração que você for fazer, por exemplo, por uma destilação. É diferente, mas também tem suas propriedades. E enfleurage. Esse é um método artesanal para flores muito delicadas, onde se extraem as ceras. Por exemplo, o jasmim. É uma florzinha muito miudinha, muito pequenininha, e o trabalho que faz com esse enfleurage é muito grande. Você põe uma placa como essa, mais ou menos, de ceras, e você coloca essas florezinhas e vão ter que ficar trocando várias vezes, e esse aroma vai ficar nessa cera. Então, essa cera, depois ela é diluída e depois ela se torna esse óleo essencial. Então, é bastante demorado, por isso esses óleos essenciais são realmente os mais caros do mundo e essa extração já se faz desde o Antigo Egito, dessa forma. E D por expressão, especialmente nas frutas cítricas, né, que é a pressão das cascas das frutas, né, laranja, limão, tangerina e outras frutas cítricas são feitas por expressão, que é pressionando aparelhos que pressionam essa casca e quando você aperta uma fruta cítrica, por exemplo, não sai aquele ardidinho, arde os olhos até, isso é óleo essencial da casca. Então a gente costuma jogar fora a parte mais importante da planta, que é as cascas, que elas fornecem o nosso óleo essencial. Nós comemos a fruta, então muitas empresas de frutas cítricas, principalmente no Brasil, que é um grande produtor de óleos essenciais, inclusive, e de sucos de frutas. Então, essas empresas, elas fazem tanto o suco quanto os óleos essenciais também. Ou então faz parcerias com quem faz. Teste para a segurança do uso dos óleos essenciais. Uma vez que os óleos essenciais tenham sido cuidadosamente destilados, ainda precisam passar por testes específicos para garantir a pureza e o poder de ação antes de serem embalados para uso final. Antes dele chegar nesse vidrinho, ele tem que passar por um laboratório para que possa poder certificar essa pureza. As medidas dos testes de qualidade ajudam a garantir que os compostos voláteis puros encontrados nos óleos essenciais não só foram preservados durante o processo de extração e embalagem, mas também que esses compostos apareçam nas quantidades apropriadas para a máxima eficácia. Existem vários testes pelos quais os óleos essenciais devem passar para garantir a qualidade. Contudo, os objetivos principais dos testes de controle de qualidade são verificar o poder de ação e garantir a pureza. O poder de ação do óleo essencial e garantir essa pureza, porque só assim você vai poder, eu como aromaterapeuta, eu vou poder indicar. O acréscimo de qualquer componente sintético ou natural com a finalidade de baixar o preço, que infelizmente acontece muito, a adulteração desses óleos essenciais para baixar o preço, pode ser com óleos vegetais, infelizmente até os sintéticos. Isso é um grande crime, porque depende da forma que você utiliza, ele pode fazer mal para a pessoa, tá? Também diminui a qualidade e a segurança desse óleo, pois tem o poder de alterar tanto as propriedades físicas como as químicas do óleo, e até mesmo fazer com que provoquem efeitos adversos. Então, mais para frente eu vou explicar a forma de utilização dos óleos essenciais, então vocês vão conseguir entender
como uma adulteração pode fazer mal. Eu vou sempre citar o quanto é importante nós aprendermos a garantir a pureza, escolher com segurança esses óleos essenciais, para que você, quando for utilizar, você faça com segurança. Porque o que mais tem acontecido de pessoas me procurarem passando mal, que em vez do óleo essencial ter auxiliado, ele mais teve problemas. Por quê? Quando eu vou sentir o cheiro, eu passo mal também, porque ele está adulterado. E às vezes não é somente com óleo vegetal, é com um sintético. Então a pessoa foi fazer um tratamento com óleo essencial qualquer, sem comprovação dessa pureza, e passou mal. E eu tenho que fazer essa correção. E aí, às vezes a pessoa pega até um trauma que o odor é ruim, e às vezes está usando um óleo sintético mesmo, nem adulterado está. Ele já é um óleo sintético e depende de você aprender como utilizar, como você ler direitinho os rótulos para que você aprenda. Eu vou ensinar tudo isso para vocês, tá bom? Testes organolépticos determinam se um óleo essencial tem o aspecto, a textura e o aroma que deve ter. Testes microbianos asseguram que um óleo essencial esteja livre de micro-organismos prejudiciais, como bactérias, vírus, fungos ou mofos. Cromatografia gasosa identifica quais componentes químicos estão presentes em cada óleo essencial e em que quantidades aparecem. Eu vou falar mais depois sobre a cromatografia gasosa, porque é a partir deles que eu vou adquirir óleo essencial. Por quê? Sem esse exame, sem você ter essa cromatografia, como que eu vou poder fazer uma formulação? É a partir dos elementos fitoquímicos desse óleo essencial que eu vou fazer um medicamento natural da aromaterapia para poder auxiliar essa pessoa. E se você não tiver esse exame, você não tem como saber. Então, há diferenças, como eu já falei inicialmente, que dependendo da região onde foi extraído esse óleo essencial, pode haver diferença, e é pela cromatografia gasosa que a gente vai saber. Então eu vou depois mostrar para vocês o que esse exame mostra e como vocês podem saber como utilizá-los, tá bom? Como você deve comprar. Se você não tiver esse exame, não compre. Espectrometria de massas. Ele analisa a composição de óleo essencial para identificar os diferentes compostos aromáticos. Geralmente ele vem inclusive junto com esse exame de cromatografia gasosa, tá bom? A espectroscopia de infravermelho com transformação de Fourier, que determina a qualidade do óleo examinado com diferentes compostos. E testes de quiralidade, que é a observação de como as moléculas interagem para assegurar que o óleo essencial seja puro e isento de enchimentos sintéticos, que infelizmente tem acontecido muito. Toma cuidado, nem sempre o preço significa qualidade. Testes de metais pesados, que verifica se existe a presença de metais pesados como mercúrio, arsênico ou chumbo. Esses metais pesados fazem mal para a nossa saúde. Quer dizer que se você não tiver um exame que comprove se isso existe ou não, imagine você colocando na pele ou fazendo uma inalação com esse óleo essencial. E depois nós vamos aprender outras formas de utilização que vocês vão ver que é muito importante vocês atentarem a todos esses testes. Então, somente depois do óleo essencial ter sido testado, embalado e adequadamente etiquetado, está pronto para ser usado por qualquer pessoa que deseje experimentar os benefícios, a pureza e o poder de ação que os óleos essenciais de alta qualidade têm a oferecer. Então, pessoal, nas referências aqui na bibliografia, temos vários livros citados, tem muitos mais, muitos são importados e eu vou citar esse aqui que é nacional, ele é um livro novo, ele fala sobre os óleos essenciais, aromaterapia, do Fernando Amaral, um excelente professor também, há muitos anos ele atua nessa área. Eu indico um livro desses para que vocês possam estudar, tudo que eu estou falando tem aqui muito mais, com gravuras, fotografias, ajuda bastante, tá? E assim, o custo dele é bastante acessível. Mas tem outros também que você pode adquirir.
né? Tem outros meus também que são importados, eles geralmente são mais caros. Mas ele tem bastante conteúdo, a aromaterapia tem muito conteúdo para aprender. Por quê? Você tem que lembrar que é uma fusão da medicina natural e também da fitoterapia. A partir dessa fitoterapia que é utilizado para poder extrair e fazer os óleos essenciais, que nós aprendemos a aromaterapia. Então é um conteúdo muito, muito, muito vasto. Vocês têm que lembrar que a aromaterapia ela atua em, como já falamos, né, na parte do corpo físico, na parte mental, emocional e até espiritual. Então toda essa é aplicado em toda a parte médica, toda a parte, por exemplo, psicológica, psiquiátrica, na parte espiritual. Não estou falando de religião, estou falando da parte íntima de cada um, sentimentos, emoções, etc. Então atua em várias áreas e para estudar todas elas é muita coisa e ela atua em todas, tá bom? Eu vou falar agora também sobre os óleos essenciais, como você deve escolher o seu óleo essencial. Aqui não vou falar de marcas, eu tenho a minha própria marca, cada um tem a sua própria marca que segue e que especificado aqui que nós falamos, que eu já falei sobre o controle de qualidade, você precisa ver. Inicialmente, ele tem que ter um nome dele, no caso aqui está, por exemplo, óleo essencial de citronela. Então nós temos que ver, aqui tem o óleo essencial, embaixo tem um nome dele científico, em latim. Então ele tem que ter o nome científico. Por quê? Que existem vários tipos de citronela, vários tipos de lavanda. Por exemplo, se fosse um óleo essencial de lavanda, tem vários tipos de lavanda. Então é por esse nome científico que eu vou saber que tipo de óleo essencial é esse. Ah, é esse que eu quero mesmo? Então vamos ver. Por exemplo, a origem. Aqui no caso é o Brasil. Esse óleo essencial, por exemplo, ele é brasileiro. Mas existem de outros países também. Como eu falei inicialmente, nós precisamos saber que há diferença da incidência de chuvas, de solo, então há diferença também do aroma. Quando você for ver, por exemplo, pela análise cromatográfica de cada um deles, há diferença sim quando é, por exemplo, de um país para outro, tá? A validade, é importante ver a validade? Sim. Embora sendo armazenado de forma adequada, você pode durar muito mais do que essa validade. Então, se você guardar de uma forma adequada, ele praticamente tem validade indeterminada, tá bom? Mas é interessante você lembrar, quando você guarda, por exemplo, numa geladeira, num lugar mais fresco, sem sol, sem incidência de luz, você vai preservar mais. Por quê? Porque tem que lembrar que ele é volátil, ele pode alterar a sua substância fitoquímica, mesmo estando dentro de um vidro. Outra coisa, os mLs que tem, né? Depois mais para frente eu posso explicar mais porque é importante você ver a quantidade que tem, é por gotas que a gente vê, então tem os ml certinho. E lote, eu falei que o lote é importante, por quê? Às vezes tem diferença por lote. Então, quando você faz uma análise cromatográfica, é por lote. Então, quando você vê o produtor, por exemplo, dessa planta, ele vai extrair, ele não tem esse laboratório. Geralmente ele é enviado por outro laboratório que vai fazer esses testes e para poder comprovar essa pureza e a quantidade que ele tem de fitoquímicos e sua porcentagem. Isso é muito importante, que o aromaterapeuta, ele precisa disso para poder fazer suas formulações, ok? Outra coisa que eu acho muito importante, tem que ser embalado em vidros âmbar, para preservar da luz. Ele vem lacrado, isso aqui é um lacre natural, então você tem que ver que ele está certinho, aqui está do jeito certinho que ele tem que estar. No local longe da luz e longe do sol, ele precisa estar num lugar fresco e seco. Se você for, por exemplo, adquirir, armazene na geladeira, numa caixinha fechada, ou no lugar, por exemplo, dentro de um quarto, que está fechadinho dentro de um armário, que não tem umidade, que seja um local seco, você vai preservar ele por muito tempo, tá bom? Muito mais do que está aqui no rótulo. Agora, quem deixa de qualquer jeito, infelizmente, esse óleo essencial pode estar já sem as suas funções normais, ok? Outra coisa que eu vou falar, vou continuar assim, essa introdução, aqui ele tem mais itens, né? Tem aqui eu terminei aqui no 4, a 4, quinto item, ele vai ser falado na próxima aula. Por quê? Esses
itens são muito importantes para que vocês aprendam a forma de atuação dos óleos essenciais. Então vai ser uma aula um pouquinho mais demorada. Então hoje não teria condições de caber tudo nessa meia horinha que nós estamos aqui, ok? Então, até a próxima aula, nós vamos aprender muito sobre os óleos essenciais e suas aplicações, ok? E toda semana nós vamos ter uma novidade de um óleo essencial diferente e falando sobre cada um deles e sua atuação na nossa saúde. Zélia, obrigada. Gente, que maravilha, né? Essa introdução que a gente teve da aromaterapia, e é só o início. Tá certo? Tem algumas palavras, né, que para nós ainda são assim palavras desconhecidas, a gente se perde um pouco, né? Por isso que é muito importante a gente depois estar conhecendo melhor, se aprofundando, anotando. Mas olha aí o que espera a gente daqui para frente com esses óleos essenciais que vão ser apresentados, com toda essa terapia que virá para nós de benefício, né? Obrigada, viu, Zélia? E agora é importante para vocês saberem, quem está assistindo no Facebook, no título aqui em cima da aula, aí no Facebook, você vai ter o link de acesso à nossa aula 4, ao qual vocês vão se aprofundar. E quem está no YouTube, em cima dos comentários vai vir o link também no YouTube, é o link que vocês precisam acessar. Gente, acessem essa aula, assistam profundamente, anote tudo que é fundamental, ela vai fazer parte de tudo que a gente vai ter no curso aqui durante esse ano, tá bom? E a semana que vem a gente volta com uma aula nova, com aromaterapia e com mais temas para a gente estar aí conversando. Gente, um bom dia para vocês, uma boa semana. A gente se vê na próxima aula. Sexta-feira que vem estamos aqui de novo. Beijão. Tchau para todos vocês.